Pessoal, vamos à correção das atividades de matemática que tinham sido passadas para vocês no dia 14 de julho, então. Atividade número 1 dizia o seguinte: Rogério representou retas e pontos em uma folha utilizando régua e lápis. Aí vocês tinham a reta azul, reta vermelha e reta verde. Letra A. Quais desses pontos foram representados na reta azul? Vamos olhar a reta azul. Quais pontinhos estão representados nela? A, H e B. Só isso. Letra B. Quais desses pontos foram representados simultaneamente? Simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo. Na reta vermelha e na reta verde. Reta vermelha e reta verde. O único pontinho que aparece ao mesmo tempo nas duas retas é o pontinho F. Então, essa é a nossa resposta. Letra C. Em qual dessas retas podemos identificar o segmento de reta HF? Vamos lembrar, o que é um segmento de reta? Quando ele começa no H e termina no F. Vamos olhar lá, cadê o H? Tá aqui. Onde é que tá o F? Tá aqui. E esse segmento está em que reta? De que cor? A verde. Agora, na letra D. Podemos indicar a reta verde por CD, mas notem que aqui em cima ela tem a setinha para os dois lados, ó. Então, CD significa que é uma parte dessa reta, é um segmento dela, mas quando tem essa flechinha significa que continua para ambos os lados, né? Aí ele diz o seguinte: de maneira parecida, indique as retas azul e vermelha. Depois compare as indicações que você fez com as de um colega. Elas são iguais? Difícil a gente fazer a comparação com a de um colega, tá? Então, eu vou colocar algumas possibilidades e aí vocês vão fazendo a correção no caderno de vocês. Por exemplo, eu poderia fazer na reta azul, eu poderia indicar do A até o H, eu poderia fazer do A até o B, eu poderia fazer do H até o B, tá? Nós temos aqui em cima, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, deixa eu aproximar para vocês, o livro ele coloca a resposta certinho, ó. O importante é a gente deixar sempre a flechinha em cima, tá? Indicando que ela é infinita para os dois lados. A reta vermelha agora, ó. Eu posso fazer do E ao F, do E ao I, do F ao I, tá? Essas são as possíveis respostas que a gente pode marcar. Ah, professora, mas eu marquei um só desses, não marquei todos. Não tem problema, é só para a gente fazer uma comparação. No caso que eu coloquei, são todas as possibilidades. Vamos para a atividade número 2 agora. Ela pedia que a gente fizesse a construção dessas retas, ó, que começasse no ponto C e terminasse no ponto D. Então, aqui vocês têm, ó, ela vai começar certinho no C e vai terminar no D. E ela tinha que medir 3 centímetros. A reta B, 5 centímetros de comprimento, ela tinha que começar no pontinho E e terminar no pontinho F, 5 centímetros de comprimento. E a reta C, 45 milímetros e as extremidades eram o G e o H. Eu expliquei para vocês, né? Cada 10 milímetros forma 1 centímetro. Então, 45 milímetros é a mesma coisa que 4 centímetros e meio, tá? E aqui tem a representação da reta, ó. Os extremos são G e H e ela vai medir 4 centímetros e meio. Vamos agora para a correção da questão número 3. No caderno, represente com desenho as figuras geométricas indicadas a seguir. Tá, olha só, era uma reta, ela tinha que terminar no D e ela ia continuar no C. Professor, eu não fiz assim, eu coloquei primeiro o D, depois o C. Se vocês fizeram essa reta ao contrário, mas deixaram o D como extremo e o C, que a reta continuava, não tem problema nenhum. É que o livro ele vai colocar sempre em ordem alfabética, tá? Então, como a primeira letra no alfabeto é C, ele começou com C, ó, e ela é infinita para o lado do C, e ela vai parar certinho no D, porque ele aqui, ó, não tem indicação de seta. Agora, na letra B, a setinha segue infinita para o E e infinita para o F. Então, nenhum deles é extremo, ó. Passa aqui, ó, vem infinitamente, vem o E, vem o F e ela continua, ok?
Número 4. A número 4 pedia primeiro: quantos segmentos de reta Ana utilizou para construir o contorno dessa figura? Então, do A ao B, 1. B ao C, 2. C ao D, 3. D ao E, 4. E ao A, 5. Então, ela usou 5 segmentos de reta. No contorno dessa figura, o B e o C mede 4 centímetros e pode ser indicado BC igual a 4 centímetros. Meça os demais segmentos de reta e indique o comprimento em centímetros de cada um deles. Bom, se vocês forem medir, ó, tá dizendo aqui para mim já certinho, o A e o B, do A até o B, deve ter dado 6 centímetros. Do C ao D, 5 centímetros. Do D ao E, 5 centímetros. E do A ao E, 4 centímetros. Aí, depois ele vai perguntar: qual é o perímetro dessa figura? Daí a gente teria que fazer o quê? Somar. 6 mais 5 mais 5 mais 4, né? Não esquecendo que o BC também media 4. Qual é o total de tudo isso? 24 centímetros. Essa seria a nossa medida do perímetro, tá? E a letra C era a medida do perímetro, que já era certinho essa aqui. Agora, a número 5, e a última questão que a gente tem para responder. Sem realizar medições, faça estimativas e registre no caderno qual dos segmentos de reta representados a seguir é o mais comprido e o mais curto. Daí era para vocês estarem fazendo uma estimativa, né? Bom, é bem visível, pessoal, que o mais longo vai ser quem? Do A até o B. E também é visível que o mais curtinho vai ser quem? Do G ao H. Assim a gente faz a correção das atividades, tá bom?